Bom dia, queridos alunos. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto de período composto, só que nós vamos relembrar o período composto por subordinação, certo? Gente, como a própria palavra já fala, subordinar, subordinação, é você estar subordinado a algo ou a alguém. É você estabelecer um tipo de relação sintática de dependência. Como assim? Uma oração, ela vai precisar da outra para ter sentido, certo? Se eu estou falando de período composto, eu sei que eu terei duas ou mais orações. Só que essas orações, elas são completamente dependentes uma da outra. Para se estabelecer o sentido da mensagem, o sentido comunicativo, eu vou precisar de todas as orações que estiverem compondo o período. Por quê? Uma depende da outra para estabelecer esse sentido, tá certo? Observem bem aqui no exemplo. Não imaginei que você viesse tão cedo. Vamos separar aqui. A primeira coisa que eu vou identificar, quais são os verbos. Imaginei é um verbo e viesse outro verbo. Se eu tenho dois verbos, significa que eu tenho duas orações. Então, eu vou separá-las. Não imaginei, primeira oração, que você viesse tão cedo, segunda oração. Observem bem o seguinte. Se eu dissesse para vocês só a mensagem da primeira oração, não imaginei, a primeira coisa que vocês me perguntariam era o seguinte: não imaginou o quê, Pro? Porque esta oração, ela precisa de um complemento para se estabelecer o sentido, para que vocês consigam entender a mensagem. Da mesma forma que a segunda oração, se viesse sozinha, que você viesse tão cedo, ela também não traria sentido. Por quê? É como se ela estivesse incompleta, justamente porque ela tem essa relação de dependência, de uma oração precisar da outra e a outra oração também precisar da primeira. Então, uma depende da outra para se estabelecer o sentido, para conseguir estabelecer a mensagem, tá certo? Esta primeira oração, que eu falei para vocês aqui, não imaginei, nós vamos chamá-la de oração principal, tá? Por quê? Porque é a partir dela que eu peço o complemento. Não imaginei o quê? Não imaginei de que forma? Então, assim, observe que ela pede um complemento. Essa oração que vai pedir o complemento, eu vou chamá-la de oração principal, tá? A oração que completou e que neste caso trouxe uma palavrinha mágica aqui chamada de conjunção, é que eu vou chamar de oração subordinada, porque ela serve para completar a oração principal. Por isso que ela é uma oração subordinada, ela está subordinada à oração principal, porque ela serve justamente de complemento, certo? Esse que, gente, que eu falei agora há pouco, que é uma conjunção, vai ter uma função muito importante. E qual é a função? Ligar as duas orações. Ligar a oração principal à oração subordinada, tá? Todas as vezes que aparecerem as conjunções ou pronomes relativos que nós vamos ver posteriormente, nós falaremos que nós temos orações que são desenvolvidas. Por que desenvolvida? Porque essa subordinada ela vai sempre começar ou pela conjunção ou pelo pronome relativo que nós vamos ver adiante, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês aprendam agora é que nesse período composto por subordinação, eu vou ter uma oração que eu vou chamar de principal. E por que ela é a principal? Porque é a partir dela que eu vou ter o meu complemento, tá? Ela que vai necessitar do complemento. E eu vou ter a minha oração subordinada, que vai ser justamente a parte que completa a oração principal. É fácil? Muito fácil, né? E o que eu quero que vocês aprendam neste momento é que nós vamos ter 3 tipos de orações subordinadas, tá? E nós vamos estudar cada uma delas. São fáceis, são tranquilas. Basta que, na verdade, vocês não pulem etapas. Vamos aprendendo do início, desde o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período, tá bom? Então, assim, não tem como pular essas etapas. Temos que aprender do básico para chegarmos até aqui. Essas orações subordinadas, como eu acabei de falar, são aquelas que completam as orações principais, não é isso? E essas orações subordinadas, elas vão ser classificadas em 3 tipos, tá? Nós teremos a oração subordinada adjetiva, nós teremos a oração subordinada substantiva e nós teremos a oração subordinada adverbial. Não é para ninguém entrar
em pânico agora, porque nós vamos estudar cada uma dessas orações com todas as suas características, com exemplos, para que todo mundo consiga compreender bem o assunto, tá certo? Neste momento eu só quero que você saiba que o período composto por subordinação é aquele que exerce a relação de dependência. Uma oração depende da outra para ter sentido. E esse período, ele é formado por uma oração principal e orações subordinadas. Pode ser uma ou pode ser mais. Essa oração principal, ela pede um complemento. E a oração subordinada será justamente o complemento da oração principal, tá bom? É o que vai completar para poder estabelecer esse sentido que a gente tanto fala. Só que ambas estarão relacionadas porque uma só vai ter sentido com a outra, tá? É como se uma completasse a outra. Sem a outra não tem sentido, justamente por essa relação de dependência que o período composto por subordinação apresenta, tá bom? Não é fácil? Não é tranquilo? Pronto, no próximo encontro a gente vai começar com um dos tipos das orações subordinadas. Um beijo e até o próximo encontro.